Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a Mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 9, que está falando sobre a herança da terra. E a gente já fez alguns vídeos desse capítulo, agora a gente vai entrar no subtítulo A Vida na Terra, e diz o seguinte: Quando Israel recebeu finalmente a terra, como o povo iria viver nela? Primeiro, a reação inicial foi de gratidão pelo dom gratuito de Deus. Segundo, a terra não pertencia a Israel. Javé ainda conservara os documentos. Mas Javé queria que o seu povo se sustentasse sozinho. Ele não queria que ficasse sem onde morar. Os israelitas muitas vezes presumiam ter aberto seu próprio caminho no mundo e poder viver como quisessem. Mas o filho adotivo de Deus não tinha direito exclusivo à terra. Deus lhe deu os direitos da mesma, a fim de que a compartilhasse com outros. Se ele não fizessem uso dela como pretendido, Deus a reclamaria de volta. A propriedade final de Deus é óbvia nas regras do Velho Testamento referente à terra. Os princípios por trás dessas regras são importantes para os cristãos de hoje. Os cristãos devem cuidar do bem-estar dos outros a fim de que possam sustentar-se. Está lá em Atos 6:1, Gálatas 2:10 e Gálatas 6:10. Uma vez distribuída a terra, ela pertencia na posse da mesma unidade tribal para sempre. Está lá em Levítico 25, 23 e 24. Se a terra passasse à mão de novos proprietários, a lei provia os canais competentes através dos quais voltaria finalmente ao proprietário original. Levítico 25, 25 a 28. A terra não podia ser usada para comércio. Deus distribuiu-a equitativamente entre o seu povo, de modo que cada um pudesse cultivar produtos alimentícios e sustentar-se. Era especialmente importante no mundo antigo que a pessoa tivesse um pequeno trato de terra. Sem ela, os indivíduos eram obrigados a viver da caridade alheia ou vender-se como escravo. Assim sendo, quem ficava com a propriedade de outrem o privava de seu sustento, e desde que o direito final é de Javé, a pessoa que faz comércio com a terra zomba da propriedade do Senhor em relação à terra. A aquisição da vinha de Nabote por parte de Acabe provou a lei da propriedade. Nabote viveu numa época de crise. Os caminhos antigos estavam sendo ignorados porque o rei Acabe se casara com Jezabel, a filha do rei dos Sidônios, isso é, uma fenícia. Por causa de Jezebel, Acabe construíra uma casa e um altar para Baal em Samaria. Está lá em 1 Reis 16:32. Durante esse período de desconsideração pelas leis de Javé, Acabe cobiçou a vinha de Nabote. Está lá em 1 Reis 21, de 1 a 4. Nabote recusou-se a vendê-la, não por motivos sentimentais, mas por obediência à lei divina. Abre aspas. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Fecha aspas. Está lá em Provérbios 22, 28. Os profetas censuravam as pessoas como Acabe, que desprezavam as leis da propriedade. Está lá em Isaías 5:8, Malaquias 2, de 1 a 2. Jezebel, porém,
não respeitava os caminhos de Javé. Mediante um estratagema, ela arranjou a morte de Nabote, e Acabe apossou-se da vinha. Nesse meio tempo, o Senhor mandou Elias encontrar-se com Acabe na vinha e acusá-lo diretamente de sua franca rebelião contra a lei de Deus. Está lá em 1 Reis 21, versículo 20. Que pontos importantes essa regra da terra destacam? Primeiro, tudo o que o homem possui é recebido como um dom de Deus. Abre aspas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não podem existir variação ou sombra de mudança. Fecha aspas. Está lá em Tiago 1, versículo 17. A lei levítica, como é natural, garante a propriedade, mas o possuidor sabe que Deus é o verdadeiro proprietário. O conceito do Velho Testamento sobre a terra não é nem comunista nem socialista, porque ela não é mantida em comum por todos, nem controlada pelo Estado. Ela também não é um empreendimento livre que nega o direito final de propriedade a Deus. Se por empreendimento livre queremos indicar a liberdade de explorar os recursos divinos a nosso bel prazer, como fez Acabe, não temos justificação para isso nas Escrituras. Levítico diz que cada indivíduo deve ser livre para utilizar-se dos recursos providos por Deus a fim de sustentar-se. Se tiver mais que o necessário, deve abrir as portas de seus depósitos para os pobres, viúvas e órfãos. Segundo, quando uma pessoa tem o suficiente para suas necessidades, não deve buscar adquirir mais. Quanto mais bens adquiridos por poucos, tanto menos cada indivíduo participa das boas dádivas de Deus. Cristo criticou aqueles cujo alvo na vida era construir maiores celeiros, conforme está lá em Lucas 12, de 13 a 21, em lugar de mostrarem-se sensíveis às necessidades das criaturas de Deus. Está lá Lucas 12, 32 a 34. Nos países em que a terra é hoje possuída apenas por alguns ou pelo Estado e controlada por uns poucos, a pobreza é muito e quase todos sofrem. Qual o direito que as pessoas têm de adquirir mais do que precisam e viver nababescamente enquanto privam outros de um estilo de vida adequado? Não foram elas que criaram a terra. Deus fez os céus e a terra. Aos olhos de Deus, ela não tem mais direito às propriedades dele do que os demais, especialmente os servos fiéis do Senhor. Portanto, o cristão deve viver de modo que todas as criaturas de Deus possam gozar equitativamente de suas boas dádivas. Terceiro, como já notamos, a pessoa que teve a felicidade de receber de Deus mais do que precisa deve partilhar com outros menos afortunados. Deus planejou abençoar seu povo de modo a que pudessem, por sua vez, transmitir bênção a outros à sua volta. Israel foi certa vez escravo e estrangeiro em outra terra, mas Deus deu ao povo propriedades e recursos. A reação apropriada de Israel seria então partilhar com os estrangeiros e necessitados. Está lá em Êxodo 22, de 21 a 24. Segundo as palavras de Jesus, Deus nos dá dons a fim de os darmos a outros. Quando damos muito, tanto mais recebemos dele para dar.
abre aspas, dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Fecha aspas. Está lá em Lucas 6:38. Deuteronômio estabeleceu maneiras específicas de ajudar os necessitados. Isso não se fazia tanto dando coisas, mas ajudando as pessoas a se ajudarem. Você ajuda uma criança atando seus sapatos, mas iria auxiliá-la mais ainda se ensiná-la a atá-los sozinha. As oliveiras, videiras e campos não deveriam ficar completamente limpos, para que as viúvas, órfãos e pobres pudessem seguir os ceifeiros e recolher o necessário para o seu sustento. Está lá em Deuteronômio 24, de 19 a 22. Aquele que compreende ter sido generosamente beneficiado pela graça de Deus, se interessa pela distribuição equitativa dos dons divinos, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Ele não dá simplesmente esmolas, mas trabalha criativamente para ajudar os necessitados a se sustentarem pelos seus próprios esforços. Ele favorece pequenos negócios, fazendo empréstimos para os pequeninos empresários e investe em fundos educacionais públicos e privados para as minorias. Deus deu terra a seu povo para que não ficasse sem ela. Ele tem prazer em dar. Em troca, ele espera que seu povo o imite. Abre aspas, tal pai, tal filho, fecha aspas. Os profetas disseram que um interesse compassivo pelos necessitados jaz no coração da fé encontrada no Velho Testamento. Isaías queixou-se da pecaminosidade de Israel, embora não se esquecessem do templo, nem deixasse de oferecer sacrifícios, ignoravam a justiça e a igualdade com respeito aos órfãos e às viúvas. Está lá em Isaías 1:23. Eles tinham necessidade de, abre aspas, aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, fecha aspas. Está lá em Isaías 1:17. Amós não diz quase nada sobre a idolatria, mas falou muito sobre a injustiça para com os pobres. Abre aspas. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, fecha aspas. Está lá em Amós 8, de 4 a 6. Amós profetizou que o povo iria perder tudo o que possuía por usar os dons de Deus para seus propósitos egoístas. Está lá em Amós 6, de 4 a 7. Vamos parar por aqui, depois o próximo subtítulo vai ser Deserdado, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a Mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe o like aí, compartilhe esse vídeo aí com os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal e acione aí o sininho, né, para que vocês sejam avisados quando eu fizer o próximo vídeo, tá bem? Agradeço o tempo que você tem aí investido em aprender a palavra de Deus, e se está ficando alguma dúvida sobre o que eu li, sobre algum outro assunto da Bíblia, escreva aí para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso também por videochamada, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?